O Tyrannosaurus Rex despedaça a sua presa. As suas mandíbulas implacáveis esmagam ossos como se fossem nozes. Com um peso de 9 toneladas e 13 metros de comprimento, ele é o ápice da cadeia alimentar. A sua força de mordida, de 6 toneladas por centímetro quadrado, não conhece rival. Ele é invencível, o rei indiscutível de um mundo perdido. Ele governa o planeta. Até que, num dia como qualquer outro, o céu se incendeia. Algo vindo do profundo cosmos rasga a atmosfera. Algo colossal. Viajando a 20 km por segundo, o impacto é inevitável. Poucas horas depois, o tirano está morto. Todos os dinossauros estão mortos. 170 milhões de anos de domínio evolutivo, varridos da existência num único dia cataclísmico. Mas, no meio da devastação, algo sobreviveu. Algo que talvez esteja agora mesmo na sua janela. Uma flor. Os seus ancestrais distantes testemunharam o fim de um mundo. E resistiram. Como é isto possível? Como pôde uma forma de vida tão frágil superar o predador mais feroz da história? A resposta reside 145 milhões de anos no passado, no início do período Cretáceo. O mundo é quase familiar. Quase. O supercontinente Pangeia fragmentou-se por completo. As massas de terra deslizam em direções opostas, como placas de gelo na primavera. A América do Sul separa-se de África. A Índia inicia a sua longa jornada em direção à Ásia. Mas algo mais está acontecendo. O nível do oceano sobe, drasticamente. Vastas extensões de terra são submersas, criando mares interiores gigantescos. A América do Norte é cortada ao meio por um oceano que se estende do Golfo do México ao Ártico. A Europa transforma-se num arquipélago de ilhas tropicais. O clima é sufocante. Esqueçam o inverno. Mesmo nos polos, a temperatura raramente caía abaixo dos 10 graus Celsius positivos. As calotas polares simplesmente não existiam. A atmosfera, saturada de dióxido de carbono, criava um efeito de estufa avassalador. O planeta fervia no seu próprio calor. Este mundo durou 80 milhões de anos. Mais tempo do que o que nos separa da extinção dos dinossauros. E no seu decorrer, uma revolução silenciosa começou a tomar forma. Imagine uma caminhada por uma floresta do Cretáceo inferior. Coníferas imponentes, semelhantes às araucárias modernas, dominam a paisagem. Sob os pés, o chão estala com fetos e esporos. Um cenário jurássico, imutável. Mas espere. O que é aquilo na clareira entre as árvores? Uma mancha de cor. Uma flor. A primeira flor na Terra. O seu aparecimento mudou o planeta mais profundamente do que qualquer asteroide. Foi um golpe de estado silencioso. As plantas com flor, as angiospermas, cresciam a uma velocidade inacreditável. Onde uma conífera necessitava de décadas para amadurecer, uma planta com flor podia completar um ciclo de vida inteiro numa única estação. Elas colonizavam terras devastadas por incêndios e inundações, as primeiras a chegar após qualquer catástrofe. E trouxeram consigo algo novo: frutos. Suculentos, nutritivos, de fácil digestão. Para os dinossauros, habituados a folhas duras e fetos grosseiros, era uma fonte de energia sem precedentes. O reinado do terror era absoluto, mas o seu tempo estava contado. A verdadeira força não residia na mandíbula que esmaga, mas na semente que espera. Uma nova era não seria conquistada pela força bruta, mas sussurrada pela cor de uma pétala. Uma revolução silenciosa, pintada em pétalas, varria a face da Terra. Pela primeira vez, o mundo pré-histórico explodia em cor. As flores, uma inovação evolutiva, ofereceram ao planeta um banquete de alto teor calórico, uma fonte de energia antes inimaginável. Com esta nova abundância, o próprio mundo dos insetos foi refeito. As primeiras abelhas e as primeiras borboletas emergiram, atraídas por esta promessa de néctar. Inseto e planta iniciaram uma dança de coevolução, um balé intrincado que se desenrolaria ao longo de milhões de anos.
cada um moldando o outro numa interdependência perpétua. Mas as flores não trouxeram apenas beleza e novas formas de vida. Elas alteraram a própria estrutura das florestas. Onde antes existiam planícies abertas e bosques de coníferas, agora cresciam matagais densos, um subbosque impenetrável, selvas labirínticas. Para os dinossauros, gigantes acostumados a vastos horizontes, o mundo estava a tornar-se claustrofóbico. Esta transformação do cenário global forçou uma mudança na ordem estabelecida. Os colossos do Jurássico, os saurópodes de pescoço longo como o Diplodoco e o Brontossauro, cujas cabeças roçavam as nuvens, viram o seu império desmoronar. No início do Cretáceo, quase todos haviam desaparecido. Estes gigantes, lento. Contudo, a natureza não tolera o vazio. No lugar dos antigos titãs, surgiram novos, os titanossauros, e eram ainda maiores. O argentinossauro, talvez o animal terrestre mais massivo de todos os tempos, era uma criatura de escala mítica. Com um comprimento de 35 metros e um peso que podia atingir as 100 toneladas, equivalia a 15 elefantes africanos empilhados. Uma única vértebra do seu pescoço era do tamanho de um ser humano adulto. Pense nisso, um único osso. Os titanossauros espalharam-se por todos os continentes, dominando as novas paisagens. Alguns, como o saltasauro, desenvolveram uma armadura de placas ósseas nas costas, uma defesa adicional contra os predadores que ousavam desafiá-los. Moviam-se em manadas, as suas cabeças gigantescas a despojar as copas das árvores mais altas, e cada passo que davam fazia a própria terra tremer. Mas o mundo dos herbívoros não era feito apenas de gigantes. Os ornitópodes, dinossauros capazes de correr sobre duas patas, diversificaram-se rapidamente. O iguanodonte do Cretáceo inferior era um verdadeiro generalista, capaz de caminhar tanto sobre duas como sobre quatro patas, adaptando-se a qualquer terreno. E então, surgiram as fortalezas vivas. Os primeiros anquilossauros, os tanques de guerra do Cretáceo. Imagine uma criatura coberta da cabeça à cauda por uma armadura de placas ósseas e espigões. Na ponta da sua cauda, uma pesada massa de osso, uma arma capaz de partir a perna do mais temível predador com um único golpe. Onde há presas, há predadores. E no período Cretáceo, eles atingiram novos patamares de terror. O rei do Jurássico, o alossauro, desaparecera. O mundo mudara. As presas predadores, ainda mais assustadores. Nos continentes do sul, surgiram os abelissaurídeos, caçadores com focinhos curtos e robustos, por vezes adornados com chifres, e braços dianteiros comicamente pequenos, quase vestigiais. No norte, dominavam os carcarodontosaurídeos, cujo nome se traduz como lagartos com dentes de tubarão. Não era uma metáfora. Os seus dentes, com até 20 centímetros de comprimento, eram lâminas finas, serrilhadas e afiadas como navalhas, projetadas para rasgar a carne de um titanossauro com uma única mordida. O giganotossauro, da América do Sul, atingia 14 metros de comprimento, um dos maiores predadores terrestres que já caminharam sobre a Terra. Mas talvez a descoberta mais surpreendente deste período tenha vindo da China. O Yutyrannus, um parente primitivo do tiranossauro, revelou um segredo inesperado. O seu corpo estava coberto não por escamas, mas por uma plumagem filamentosa. Um predador gigante, envolto num manto de penas. O Cretáceo foi um mundo em fluxo, uma era de extremos, onde a beleza delicada de uma flor podia condenar uma linhagem de gigantes e dar origem a novas dinastias. Cada fóssil é um capítulo numa história implacável de ascensão e queda, uma sinfonia de adaptação e extinção. É um lembrete profundo de que, na grande tapeçaria da vida, nenhum reinado é eterno, e a única constante é a própria mudança. Nas sombras de um mundo antigo, uma linhagem de tiranos tomava forma. Não o seu parente mais famoso, o Tiranossauro Rex,
mas um arauto primitivo do que estava para vir, um magnífico tirano de plumas. Com um comprimento que podia atingir os 9 metros, este predador era uma visão que desafiaria todas as nossas concessões. O seu corpo não era coberto de escamas reptilianas, mas sim de plumas longas e densas. Uma revelação que abalou os alicerces da paleontologia. A imagem de um dinossauro carnívoro colossal, envolto numa plumagem que lembrava uma ave grotesca e gigante, reescreveu a nossa compreensão do passado. De repente, a possibilidade tornou-se plausível. Muitos dos grandes caçadores, especialmente aqueles que habitavam climas mais frios, poderiam ter sido adornados com penas. Não por vaidade, mas por uma necessidade primordial: o isolamento térmico. A ideia de um tiranossauro, o predador supremo, coberto por um manto de plumas, não diminui o seu terror. Pelo contrário, torna-o ainda mais estranho, mais real. Mas a soberania destes gigantes de plumas terminava na linha da costa. Por mais temíveis que fossem em terra, os verdadeiros monstros, os titãs de uma escala quase inimaginável, reinavam nas profundezas. Se os dinossauros eram os monarcas do solo, os oceanos do Cretáceo pertenciam a uma dinastia diferente de predadores. No início desse período, as águas eram patrulhadas por relíquias de uma era anterior. Ictiossauros, com os seus corpos hidrodinâmicos semelhantes aos dos golfinhos, cortas. Ao seu lado, os plesiosauros, com os seus pescoços desmesuradamente longos e 4 barbatanas poderosas, deslizavam pelas correntes como aparições silenciosas, espreitando as suas presas das sombras. Contudo, há cerca de 94 milhões de anos, o mundo mudou de forma violenta e irrevogável. Das profundezas abissais, uma fúria geológica irrompeu. Vulcões submarinos, em erupções massivas e coordenadas, rasgaram o leito do oceano, expelindo milhões de toneladas de dióxido de carbono para a atmosfera e para as águas. O planeta aqueceu drasticamente. O nível do mar subiu. As correntes oceânicas, as artérias vitais do mar, abrandaram até quase estagnar. O oxigênio desapareceu de vastas extensões de água, transformando-as em zonas mortas. Um evento de anoxia global que, apesar do seu nome técnico, foi um apocalipse aquático. As consequências foram catastróficas. Os ictiossauros, senhores da velocidade, desapareceram para sempre. Dos plesiosauros, apenas um punhado de linhagem sobreviveu, uma sombra do seu antigo domínio. Inúmeras espécies de peixes, moluscos e plâncton foram simplesmente apagadas da existência. O oceano tornou-se um cemitério silencioso. Mas toda a crise é um vácuo de poder, e todo o vácuo anseia por ser preenchido. Das cinzas deste mundo aquático devastado, ergueram-se novos soberanos. Eram os mosassauros. Parentes distantes dos atuais varanos, estes lagartos regressaram ao mar e, através da evolução, transformaram-se nos mais perfeitos predadores marinhos que a Terra alguma vez conheceu. O Mosasaurus hoffmanni, o pináculo da sua linhagem, atingia os 17 metros de comprimento. As suas mandíbulas poderosas, armadas com dentes cônicos capazes de esmagar ossos e conchas, o seu corpo elegante e a sua cauda formidável faziam dele um torpedo vivo de pura agressão. Caçavam tudo: peixes, tubarões, amonites, outros répteis marinhos. Nada estava a salvo, nem mesmo os da sua própria espécie. Fósseis revelam marcas de dentes de mosassauro em ossos de outros mosassauros. O canibalismo não era uma exceção. Era uma regra num mundo onde apenas os mais fortes sobreviviam. A seu lado, prosperavam tubarões gigantes como o Cretoxirrhina, com 7 metros de comprimento, e peixes predatórios monstruosos como o Chifactinus, uma criatura de 6 metros com presas aterradoras. Enquanto os mares fervilhavam com esta nova ordem predatória, os céus viviam o seu próprio drama. Os pterossauros, os répteis voadores, atingiam o ápice da sua diversidade e grandeza. O Quetzalcoatlus,
com uma envergadura de asas que podia chegar aos 12 metros, era do tamanho de uma pequena aeronave. Com o seu bico desdentado e pescoço comprido, planava sobre os continentes e oceanos, um pescador celestial de proporções míticas. Mas uma nova força estava a emergir. Pequenas, ágeis e cobertas de penas, as primeiras aves, descendentes diretas de dinossauros predadores, começavam a reclamar o seu espaço. Não podiam competir com a majestade e o tamanho dos pterossauros. Em vez disso, apostaram na velocidade, na manobrabilidade e numa adaptabilidade superior aos ambientes densos das florestas. Terra, mar e ar. 3 palcos para a mesma peça intemporal. Uma saga de ascensão e queda, de domínio e extinção. Cada trono conquistado era, inevitavelmente, um trono a ser perdido. Cada silêncio deixado por uma espécie extinta era apenas o prelúdio para o rugido de uma nova que se erguia para tomar o seu lugar. Um ciclo implacável de criação e destruição, gravado para sempre nas rochas do... E assim começou uma guerra silenciosa. Nos céus do Cretáceo, uma nova dinastia ascendia, e as suas asas eram feitas de penas. As aves, ágeis e adaptáveis, começaram a infiltrar-se nos domínios que antes pertenciam exclusivamente aos pterossauros. Gradualmente, de forma implacável, elas foram suplantando os seus primos de membrana, os pterossauros de pequeno e médio porte. Nas densas florestas, nas margens sinuosas dos rios, nos emaranhados costeiros, em todo o lado, as aves demonstravam ser mais eficientes, mais versáteis. O zumbido das suas asas substituía o silvo coriáceo que ecoara durante milhões de anos. No final do período Cretáceo, os céus inferiores estavam praticamente vazios dos seus antigos mestres. Os pequenos pterossauros haviam desaparecido, vítimas de uma competição que não podiam vencer. Restavam apenas os gigantes, os titãs como o Quetzalcoatlus, planando majestosamente sobre o mar aberto, em altitudes e distâncias onde arreta da evolução. Enquanto os céus mudavam de mestre, em terra firme, o drama da vida atingia um novo clímax. No Cretáceo Superior, o mundo dos dinossauros florescia com uma exuberância nunca antes vista. 80 milhões de anos haviam passado desde o início do período. Os continentes, na sua lenta e inexorável deriva, haviam se afastado ainda mais, criando vastos oceanos e isolando ecossistemas. Este isolamento foi o catalisador para uma explosão de diversidade, dando origem a faunas únicas em cada massa de terra. Na América do Norte, planícies verdejantes eram o domínio de manadas de hadrossauros, os dinossauros de bico de pato. As suas mandíbulas eram maravilhas da engenharia biológica, contendo uma bateria dentária com até 1000 dentes em constante substituição. Era uma máquina trituradora perfeita para a vegetação resistente da época. As suas cabeças eram adornadas com cristas ocas e complexas, que não serviam para exibição, mas como câmaras de ressonância. Uma manada de hadrossauros em comunicação transformava a paisagem sonora, emitindo chamados graves que viajavam por quilômetros, como uma orquestra pré-histórica de trompetes e trombones de osso. A seu lado, moviam-se os ceratopsídeos, os dinossauros com chifres. Entre eles, o Triceratops era um ícone, um colosso do tamanho de um caminhão, com os seus 3 chifres temíveis e uma gola óssea colossal que protegia o seu pescoço. Estes chifres não eram apenas para defesa contra predadores. Eram armas para duelos rituais entre machos, disputando o território e o direito de acasalar. Crânios fósseis contam histórias de batalhas ferozes, marcados com as cicatrizes de perfurações infligidas por chifres rivais. E sobre todo este esplendor, reinava um monarca absoluto, o Tyrannosaurus Rex. Com 13 metros de comprimento e um peso que podia atingir as 9 toneladas, ele era o ápice da cadeia alimentar. A sua mandíbula, uma prensa de ossos, era capaz de exercer uma força de mordida de até 6 toneladas por centímetro quadrado, suficiente para estilhaçar o osso mais robusto com um único fechar de maxilares. Os seus dentes,
longos e grossos como bananas, eram feitos para perfurar e rasgar. Apesar do seu tamanho, podia atingir velocidades de até 30 km, de parentes emplumados, sugere um cenário surpreendente. Os jovens T-Rex poderiam ter sido cobertos por uma penugem protetora. Imaginemos a cena. Um pequeno tiranossauro, fofo como um pintainho gigante, caçando lagartos e pequenos mamíferos na vegetação rasteira. Mas a verdadeira surpresa do reino dos dinossauros não estava apenas no seu tamanho ou ferocidade, mas na sua incrível resiliência. Eles viveram onde a vida parecia impossível, nos polos. Transportemo-nos para o Alasca do período Cretáceo. Durante o inverno, a região mergulhava numa noite polar que durava 5 meses. As temperaturas caíam abaixo de zero, a neve cobria a paisagem. E nesta escuridão gelada, entre florestas de coníferas cobertas de neve, vagueava um tiranossauro. O Nanooksaurus, o lagarto urso polar, um parente ártico do T-Rex. Menor em tamanho, com apenas 7 a 8 metros de comprimento, mas igualmente feroz. Para sobreviver ao frio extremo, estaria muito provavelmente coberto por uma densa camada de penas isolantes. Ao seu lado, herbívoros adaptados e pequenos predadores com olhos enormes, uma adaptação crucial para caçar na penumbra perpétua da noite polar. Como sobreviviam? Reduziam o seu metabolismo? Hibernavam? Os segredos da sua sobrevivência permanecem selados no tempo. Mas o facto é inegável. Os dinossauros haviam conquistado até as regiões polares do nosso planeta. A sua diversidade, porém, ia para além da adaptação a climas extremos. O Cretáceo deu-nos criaturas tão bizarras que desafiam a imaginação. Entre as mais estranhas estavam os terizinossauros. Eram terópodes, membros do mesmo grupo de carnívoros do T-Rex, que haviam feito algo impensável: tornaram-se vegetarianos. Eram gigantes com garras de quase 1 metro de comprimento nas suas patas dianteiras, não para caçar, mas para puxar ramos de árvores até a sua boca. O mundo do Cretáceo não foi apenas um fim, mas um testamento à infinita capacidade da vida para a experimentação. Cada fóssil é uma página de um livro de histórias improváveis, de soluções evolutivas que parecem saídas da ficção. Um lembrete de que as regras da natureza são escritas, reescritas e, por vezes, gloriosamente rasgadas, criando formas de vida mais estranhas e maravilhosas do que jamais poderíamos conceber. Erguia-se uma silhueta que desafiava a imaginação. Uma criatura que atingia 5 metros de altura, com um pescoço longo, reminiscente dos grandes saurópodes, mas com uma característica aterradora: garras de 1 metro de comprimento nas suas patas dianteiras. Lâminas curvas e formidáveis que, paradoxalmente, não serviam para a caça. Este gigante, o Therizinosaurus, era um herbívoro enigmático. As suas garras prodigiosas eram ferramentas, ganchos biológicos usados para puxar os ramos mais altos, trazendo um banquete de folhas tenras ao alcance da sua boca. Imagine um perezoso colossal, com o porte de um elefante, mas nascido da linhagem dos dinossauros. Um paradoxo vivo nas florestas da Ásia do final do Cretáceo. Mas a estranheza daquele mundo não se limitava a um continente. Nas vastas redes fluviais de África, reinava uma criatura ainda mais especializada: o Spinosaurus. Este foi o único dinossauro que verdadeiramente conquistou o domínio aquático. Um titã que podia alcançar 18 metros de comprimento, coroado por uma imensa vela dorsal de quase 2 metros de altura. Uma estrutura cuja função exata ainda hoje alimenta o debate científico. O seu corpo era uma obra-prima de adaptação. Um focinho alongado, repleto de dentes cônicos, perfeito para capturar presas escorregadias, muito semelhante ao de um crocodilo moderno. As suas patas, com pés achatados, eram ideais para a propulsão na água. O Spinosaurus passava a maior parte da sua vida imerso nos rios, um predador de emboscada caçando peixes gigantes. Era, na sua essência, mais crocodilo do que dinossauro. Um verdadeiro monstro fluvial da era Mesozoica.
E então chegou o dia em que tudo terminou. No crepúsculo do período Cretáceo, o mundo dos dinossauros estava no seu apogeu de diversidade. Milhares de espécies, desde minúsculos predadores com penas, a gigantes que pesavam mais de 100 toneladas, dominavam todos os ecossistemas. Das gélidas zonas polares ao Equador escaldante, das profundezas dos oceanos aos céus abertos, o seu domínio parecia absoluto, inabalável. Tinham sobrevivido a inúmeras crises ao longo da sua história. Alterações climáticas drásticas, erupções vulcânicas que sufocaram continentes inteiros. Durante 170 milhões de anos, eles foram os senhores indiscutíveis do planeta. Parecia que nada poderia detê-los. Mas o cosmos tinha outros planos. Um mensageiro de aniquilação, um asteroide com um diâmetro estimado entre 10 e 50 quilômetros, viajava em rota de colisão. Com uma velocidade de 20 quilômetros por segundo, rasgou a atmosfera e atingiu a Terra, onde hoje se situa a península do Yucatão, no México. A energia libertada foi inconcebível. O poder de 1.000 milhões de bombas atômicas detonadas num único e violento instante. Nos primeiros segundos, uma onda de choque expandiu-se a partir do ponto de impacto, uma muralha de força pura que pulverizou toda a vida num raio de 1.500 quilômetros. Nos primeiros minutos, os detritos incandescentes projetados para a atmosfera regressaram à Terra como uma chuva de fogo, desencadeando incêndios florestais de escala global que consumiram continentes inteiros. Nas primeiras horas, o impacto gerou megatsunamis. Ondas com centenas de metros de altura varreram as linhas costeiras do planeta, penetrando profundamente no interior das massas terrestres. Nos primeiros dias, um véu de poeira, fuligem e cinzas subiu até a estratosfera, bloqueando a luz do Sol. A escuridão desceu sobre o mundo. As temperaturas caíram drasticamente, mergulhando o planeta num inverno de impacto. Nos primeiros meses, a fotossíntese cessou. Sem luz solar, as plantas morreram. A base da cadeia alimentar desmoronou-se. Os herbívoros, privados do seu sustento, morreram à fome. Os predadores, por sua vez, ficaram sem as suas presas. Um ano depois, o silêncio reinava. Apenas os necrófagos e os mais resistentes persistiam. Pequenos mamíferos escondidos em tocas, crocodilos e tartarugas, cujos metabolismos lentos lhes permitiram sobreviver. Algumas aves e plantas resilientes. Todo o resto desapareceu. Os dinossauros não avianos, os pterossauros que dominavam os céus, os mosassauros e plesiosauros que patrulhavam os mares, as amonites com as suas conchas em espiral. 75% de todas as espécies na Terra foram extintas. A extinção em massa do Cretáceo-Paleogeno encerrou a era Mesozoica. Mas a história não terminou. Das cinzas, a vida ressurgiu. As aves sobreviventes, os únicos descendentes diretos dos dinossauros, espalharam-se pelo planeta vazio. Os mamíferos, que durante milhões de anos viveram na sombra dos gigantes, emergiram das suas tocas para a luz, iniciando a sua própria jornada evolutiva. Os crocodilos, as tartarugas, as serpentes e os lagartos, todos eles atravessaram a fronteira da extinção e ainda hoje habitam conosco. Nos mares, tubarões, peixes ósseos e ouriços do mar sobreviveram. E houve mais alguém, as plantas com flor, as mesmas revolucionárias que transformaram o mundo durante o Cretáceo, resistiram ao cataclismo e no Novo Mundo consolidaram o seu domínio. Assim, quando olhamos para a complexidade de uma flor, recordemos que os seus ancestrais viram os dinossauros. Eles estavam lá quando o asteroide caiu. A história da vida não é apenas sobre domínio e poder, mas sobre a frágil e teimosa capacidade de perdurar através do fogo e da escuridão. Eles sobreviveram ao fim de um mundo. O período Cretáceo foi um tempo de seres inconcebíveis, uma era de gigantes que dominavam a terra, o mar e o céu. Um éon onde as primeiras flores desabrochavam
e as penas adornavam não apenas as aves, mas também os seus colossais parentes. A vida atingira uma diversidade espantosa, uma sinfonia complexa que ecoava por milhões de anos. E então, num instante cósmico, o silêncio. Um lembrete indelével da fragilidade da existência neste pálido ponto azul. E do quão improvável é o facto de estarmos aqui, agora, a contemplar os fantasmas de um passado tão remoto. Os dinossauros desapareceram, mas a sua memória persiste, gravada em pedra. Nós estudamo-los, reconstruímos os seus mundos, maravilhando-nos com a sua majestade perdida. E talvez, algures na vastidão do universo, noutro planeta banhado pela luz de uma estrela distante, outros seres inteligentes escavem agora os vestígios dos seus próprios gigantes ancestrais. E, tal como nós, questionem-se perante a impossibilidade e a magnificência de tudo o que foi.